Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar sobre função. Primeira coisa, relação entre grandezas. Vamos entender o que seria uma função, tá? A tabela mostra alguns dados de emissão de dióxido de carbono de uma fábrica, em função do número de toneladas produzidas. O conceito de função, ele gera uma dependência, né? Então aqui, a emissão de dióxido de carbono, a poluição, ela vai depender da produção dessa fábrica, né? Então, quando ela produz 1,1 tonelada, eu tenho aqui 2,14 ppm, tá? Então, aumentando essa produção, automaticamente vai aumentar essa emissão de dióxido de carbono. Quando eu aumento a produção, eu aumento essa emissão de dióxido de carbono. Ou seja, a minha emissão de dióxido de carbono está em função da minha produção. Quanto maior a produção, eu vou ter maior a emissão. Se eu dobro a produção, acredito que eu esteja também dobrando essa emissão aqui de dióxido de carbono. Por isso que eu falo que a emissão de dióxido de carbono está em função do número de toneladas produzidas. Tá ok? Então isso é a noção básica de função. Sempre que eu tenho um valor que depende do outro, eu vou ter essa relação entre funções, né? O preço do alimento vendido nos supermercados vai estar em função que esse dono ali do supermercado está comprando esses alimentos, ok? Então, se os alimentos aumentaram para ele, ele automaticamente vai repassar esse aumento, porque está dependendo, tá? Lógico, esses valores eles estão em função de várias, né? Existem várias variáveis que vai mudar esses valores. Mas aqui eu tenho um exemplo aqui rápido aqui do que seria relação entre grandezas e o que como nós estamos aprendendo função. Coloquei um exemplo aqui. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma taxa fixa denominada bandeirada e uma parcela que depende da distância percorrida. Tá? Então, para uma corrida de táxi, tem dois valores. Um valor fixo, entrou no táxi, você paga um valor fixo. E os quilômetros percorridos, aí vão multiplicando. Se a bandeirada custa R$ 4,80 e é cada quilômetro rodado R$ 1,95, calcule o preço da corrida por 11 quilômetros. Então, eu estou calculando aqui o preço de uma corrida de táxi, uma corrida que tem a distância de 11 quilômetros. Observe que o preço da corrida está em função da distância, dos quilômetros. Quanto mais longe, vai ser mais caro, quanto mais perto, vai ser mais barato, lógico. Vamos lá, eu tenho valor fixo, R$ 4,80. Entrou no táxi, pagou R$ 4,80. E eu tenho um valor por quilômetro que é R$ 1,95, tá? A cada quilômetro rodado. Então, primeiro, eu vou pegar R$ 1,95 e multiplicar por 11. Por que 11? Minha corrida tem a distância de 5 km. Então, por essa distância, eu estou pagando R$ 21,45, que é 1,95 vezes 11. Ok. Qual é o valor total da minha corrida? Vai ser R$ 4,80, o meu valor fixo, mais R$ 21,45, que é o valor por quilômetro, deu R$ 26,25. Então, qual é o valor total da minha corrida? R$ 26,25. Tá? Coloquei isso aqui numa linguagem matemática de função. Eu tenho o valor fixo, R$ 4,80, e o valor por quilômetro, onde x vai ser os quilômetros, tá? Então eu vou multiplicar sempre 1,95 pela quantidade de quilômetros rodados, e eu vou ter um valor fixo, 4,80. E y vai ser o valor da minha corrida,
tá? Valor da minha corrida é igual a 4,80 mais 1,95 vezes cada quilômetro rodado. Ok? Vamos seguir. Um outro exemplo. A fórmula A é igual a L ao quadrado nos permite determinar a área A de um quadrado de lado L. É uma fórmula bem básica, né? Então, o valor da área de cada quadrado está dependente ou está em função do meu lado. Se eu tenho um lado maior, automaticamente a área vai ser maior. Lado menor, a área vai ser menor. Assim, se o lado do quadrado mede 5, sua área será 25, né? 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Nessa relação, a medida do lado é a variável independente e a área é a variável dependente. Por quê? O lado é independente. Então, o lado pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, enfim, qualquer número. E o valor da área é dependente. Depende de quem? Depende do valor do lado. Como assim? Se o lado é 1, a área vai ser 1. 1 vezes 1 ou 1 ao quadrado. Se o lado é 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, a área vai ser 4. Se o lado é 3, 3 vezes 3, 9, a área vai ser 9. Então esse valor da área está dependendo do valor que eu coloquei aqui para o lado. Você pode notar que cada medida do lado do quadrado corresponde a uma única área para esse quadrado. A área do quadrado depende da medida do seu lado, tá? Se eu tenho o lado 12, 12 vezes 12, 144. Se esse lado é 20, vai ser 20 vezes 20, só vai ter um valor, 400. Tá? Então eu tenho aqui o meu valor independente, que é o lado, e o meu valor dependente, que depende do lado, que é a minha área. Tá? Com isso eu vou explicar o que seria domínio, contradomínio e imagem. Domínio é o conjunto de todos os valores dados para a variável independente. Então, todos esses valores aqui, eles vão ser o meu domínio. 1, 2, 3, 4, 5, 12, todos os valores independentes. A imagem é a função do conjunto de todos os valores correspondentes à variável dependente. Então, essa aqui é a minha imagem. Imagem de quem? Desse meu domínio. Então, eu tenho o domínio 3. Qual vai ser a imagem desse 3? 9. Né? Seguindo lá aquela fórmula de lado e área do quadrado. Ok? Domínio contra domínio. Eu tenho aqui uma forma de diagrama. Como é que é? Eu tenho cada valor do meu domínio, eu vou ter uma imagem correspondente. Então, esse aqui é o domínio, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a minha imagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lógico, coloquei valores aleatórios. Esse 9 e 10 aqui, ele não pertence à imagem desse domínio, ele não é a imagem desse domínio. Mas ele vai ser o meu contradomínio. O que seria contradomínio? Seria todo o conjunto, né? Todas as possíveis respostas. Mas eu não fiz todas as perguntas para ter todas as respostas. Eu fiz algumas perguntas e eu tive algumas respostas. Um exemplo. Aqui eu coloquei, se o lado for 1, quanto vai ser a área? 1. Se o lado for 2, quanto vai ser a área? 4. Se o lado for 3, quanto vai ser a área? 9. Se o lado for 4, quanto vai ser a área? 16. Percebe que eu não perguntei o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8. Eu pulei logo para o 12. Ok? Então aqui eu teria mais respostas. Só que mediante a esse domínio, a essas perguntas, ou a esses lados, eu tive essas áreas, essas respostas. O domínio é constituído por todos os valores que podem ser atribuídos à variável independente. Já a imagem da função é formada por todos os valores correspondentes de variável dependente. Ok? Uma função f com domínio A e imagem em B será denotada por.
Aqui é linguagem matemática. F, que é a função de A para B. Onde o conjunto A vai ser todo o meu domínio, ok? E o conjunto B vai ser todo o meu contradomínio. Observe que o meu contradomínio é todo o conjunto B. Mas a minha imagem são só as respostas. Olha, de x1 foi y1, de x2 foi y2, de x3 foi y2 também. Eu não respondi nada em y3, tá? Ou seja, esse y3 ele não é a minha imagem. A minha imagem aqui é só y1, y2 e y4. Tá, e quem é meu contradomínio? É todo conjunto. 1, 2, 3 e 4. Ok? Aqui não, aqui cada domínio eu tenho uma imagem. Aqui eu posso afirmar que o meu conjunto, tá, o meu contradomínio, ele também é a imagem, tá? Não sobrou ninguém, tá? E quando não vai ser função? Vou explicar aqui para vocês. Eu gosto de levar assim uma consideração, eu gosto de levar em consideração que o conjunto A é o aluno perguntando ao professor e o conjunto B são as respostas. Observe que cada pergunta, partindo de A, eu tenho uma resposta e somente uma resposta de B, ok? Mas nesse primeiro conjunto aqui, sobrou uma, que é o 4, que não teve pergunta, né? Todos, o 2 foi para o 0, o 3 foi para o 1, o 4 foi para o 2, o 5 foi para o 3. Mas teve o 4 aqui que não recebeu nenhuma resposta. Então, isso é uma função. Então, todas as perguntas teve suas respostas. Ah, mas teve uma resposta aqui que não foi perguntado. Sim. Na verdade, o professor tem muitas respostas que o aluno não pergunta, mas as respostas estão ali para ser respondidas, só que não foram perguntadas. Então, isso sim é uma função. Observe como esse aqui é diferente. Ó. Aqui sobrou um elemento no B, perfeito. Aqui sobrou um elemento no A. O A não é a pergunta? Então, tem pergunta do aluno que não é respondida? Não era para ser, né? O professor pode procurar e depois responder. Mas todas as perguntas têm que ser respondidas. Então, esse caso aqui não é função. Por que não é função, professor? Porque eu tenho uma pergunta, tá, que não foi respondida. Eu tenho um domínio que não tem imagem, então não pode. Esse caso aqui não é função. Tá? Esse primeiro é função, esse não é função. Tá? Quando não vai ser função? Quando eu tenho uma pergunta sem ter resposta. Tá, eu posso ter várias perguntas com a mesma resposta? Sim, pode ter várias perguntas com a mesma resposta. Um exemplo, não é uma resposta para várias perguntas. Sim, também é resposta para várias perguntas. Professor, posso ir no banheiro? Sim. Professor, qual é o quadrado de 5 é 25? Sim, o quadrado de 5 é 25. Então, eu posso ter várias perguntas com uma só resposta, ok? E posso ter perguntas também, respostas que não foram perguntadas. Então, esse aqui também é função. Esse não é função. Por quê? Eu tenho aqui uma pergunta que existem duas respostas. Como assim? Então, para cada pergunta, eu só posso ter uma resposta. Ah, eu não posso ter uma pergunta com duas respostas diferentes. Não. Aí virou falsidade. Então, cada pergunta tem que ter apenas uma resposta. Então, esse caso aqui não é função. Eu não posso ter um domínio com duas imagens. Não rola. Então, cada pergunta só pode ter uma resposta. Então, o primeiro e o terceiro, né, são funções, esses dois. E esses dois aqui não são funções.